Pessoal, vamos entender quais são os tipos de instrumentos que medem as grandezas elétricas. Vocês vão ver que são diversos e eu vou nessa aula aqui tentar classificar isso um pouco melhor para vocês. A gente pode definir esses instrumentos aí pela finalidade, né? Por exemplo, a grandeza que ele vai medir, uma dessas finalidades. A gente sabe que tem instrumentos que vão medir corrente elétrica, a gente chama de amperímetro, tem instrumento que chama voltímetro, que vai medir tensão, tem instrumento que chama ohmímetro, que vai medir resistência, seja ela o valor que for. E naturalmente para outros valores vão ter outros nomes também, mais para frente a gente fala. Watímetros para medir potência, frequencímetros, medidor de energia, ou seja, tem um conjunto de instrumentos aí construídos, desenvolvidos para fazer a medição de sinais elétricos, né, de grandezas elétricas. Então essa é uma finalidade, qual tipo de grandeza a gente vai medir. Vai ter instrumento que vai ser de multivariável, vai ter instrumento que a gente sabe que vai permitir ao mesmo equipamento medir tensão, corrente, resistência, e instrumentos que a gente chama de qualímetro, que são capazes de medir multigrandezas, ou seja, ao mesmo tempo ele mede tensão, mede corrente, potência e assim por diante. Então essa é uma classificação que a gente faz aí em termos de finalidade, ou seja, vai ter equipamento para cada tipo de grandeza ou o conjunto. Um outro tipo é em relação à forma de apresentar o resultado, né, de como o instrumento mostra o resultado. Então a gente tem três classificações aí, os indicadores, os registradores e os integradores. O que seria um indicador? O indicador é o que você está acostumado. Você pega um instrumento para ver o valor ali da medida e vai aparecer um valor único naquele momento que você registrou, que você executou a medida. Esse é um instrumento indicador. Um registrador seria um instrumento que registra a informação ao longo do tempo, como por exemplo aqueles registros, né, do batimento cardíaco, né? É uma forma de exemplificar aí um equipamento registrador. Cada vez mais com os digitais a gente consegue pegar o log das grandezas ao longo do tempo. E um terceiro que seria instrumentos integradores. O que seria um instrumento integrador? Um exemplo claro para deixar bem ilustrado para vocês aí é o registrador de energia da casa de vocês, que tem aquele disquinho que gira e vai acumulando uma quantidade de quilowatt-hora ali naquele medidor. Então, um instrumento que a gente chama aí de integrador. Então, resumindo, indicadores, registradores e integradores são os tipos de instrumentos aí. Tem o atuador, mas o atuador ele deixou de ser apenas um instrumento, ele passou a ser um equipamento um pouco mais complexo, porque além de medir, ele também toma uma ação de controle. Bom, outra forma de classificar aí por finalidade é quanto à utilização. A gente sabe que tem aplicação industrial, onde o equipamento que você vai utilizar, ele foi desenvolvido, foi projetado para aguentar todo aquele ambiente industrial. Ele vai aguentar temperaturas maiores, sujeira, umidade, ruído, choques mecânicos, ou seja, um conjunto de cuidados que são tomados aí no projeto do equipamento para ele ter uma aplicação industrial. Naturalmente, são equipamentos que se gasta mais dinheiro para deixar ele mais robusto contra essas intempéries. Em contrapartida ali, todo o sistema, o mecanismo ali de medição não é tão elaborado assim, porque é uma relação custo-benefício. Você investe numa parte e não investe na outra. Você tem um equipamento muito bem elaborado na construção dele e também muito protegido, né? Muito bem protegido, construído para ser protegido, seria um equipamento muito caro. Então é sempre uma relação custo-benefício. E o outro classificação que a gente pode dar aí é em termos da utilização de laboratório. A gente pode ter os equipamentos industriais e equipamentos de laboratório, por exemplo, os laboratórios de calibração, onde ali ele vai estar no ambiente controlado, então todo o mecanismo dele foi desenvolvido, toda a filosofia foi desenvolvida para ter a melhor medição possível, deixando um pouco de lado a questão da preocupação com outras questões. Outra forma de classificar, né, de dividir esses diversos instrumentos de medição de sinais elétricos é quanto à tecnologia construtiva dele. A gente sabe aí que os primeiros a serem desenvolvidos foram os instrumentos eletromecânicos. Na sequência evolutiva aí dessa evolução tecnológica veio os eletrônicos analógicos de digitais, sem capacidade de processamento, muito mais engessado, mas já abrindo uma nova fronteira tecnológica. E atualmente, né, cada vez mais instrumentos eletrônicos microprocessados, ou que a gente chama de equipamentos numéricos, equipamentos que têm a capacidade de processar a informação. Ele não é apenas eletrônico, ele é eletrônico processado, onde ali a gente consegue implementar algoritmos, fazer comunicação, um conjunto de outras coisas. É uma tecnologia cada vez mais empregada, dada as vantagens que ela tem, principalmente de comunicação.
tanto com o usuário, que seria a interface IHM, né, interface homem-máquina, como comunicação com outros sistemas ou outros equipamentos. Então, a gente pode classificar esses três aí, os eletromecânicos, os eletrônicos que vieram para ganhar espaço, né, analógicos e digitais. Entretanto, também teve uma vida útil, uma vida aí de aplicação um pouco mais restrita. E por último, os instrumentos microprocessados. Bom, só para entender o que é o conceito digital e analógico, né? A gente fica pensando que o eletromecânico é o instrumento analógico e o eletrônico é o digital. Isso não é verdade. O conceito de instrumento analógico digital tem a ver com a capacidade dele de entregar o resultado com valores finitos ou valores infinitos. Vou tentar trazer um exemplo. O relógio, né, de ponteiro, ele indica a hora a cada segundo, ou seja, ele é discretizado, ele é um instrumento digital. Diferente, por exemplo, de um manômetro que vai indicar a pressão, e a pressão leva esse ponteiro para infinitas possibilidades de valores ao longo daquela escala. Então, essa é a forma de eu tentar exemplificar a diferença de um equipamento digital e um equipamento analógico. É a capacidade de ele mostrar os resultados. Se for finito, digital. Se for infinito, analógico. O eletromecânico, né, é o mais utilizado deles até então, foi desenvolvido, foi um dos primeiros, até a primeira tecnologia desenvolvida, e basicamente a gente pode resumir a atuação desses caras aí em função da corrente elétrica. Utiliza-se corrente elétrica para criar torques que vão mover ponteiros para uma indicação proporcional. E esse torque pode ser criado de forma eletromagnética ou de forma térmica, tá? Resumindo aí a classificação dos instrumentos eletromecânicos. Então sempre vai ter alguma forma de converter aquela grandeza elétrica num sinal de corrente, e esse sinal de corrente vai permitir o deslocamento de um ponteiro numa escala graduada. É muito utilizado ainda, é um instrumento ainda amplamente utilizado, ele é muito robusto, esse tipo de construção ainda é muito robusta, então até hoje vocês vão ver equipamentos com essa tecnologia. E vem a única desvantagem que vem perdendo popularidade no que diz respeito à comunicação. Realmente a comunicação aí vem como um calcanhar de Aquiles para esse tipo de solução. Um outro ponto importante, né, uma coisa que deve se atentar bastante, por ser uma indicação de ponteiro, existe o que a gente chama de efeito paralaxe. O erro de paralaxe seria a indicação do ponteiro diferente do que realmente é. Isso acontece pelo ângulo de leitura do usuário naquela escala. Então, um ponteiro aqui, ele pode dar erros de paralaxe. Então, em geral, o pessoal coloca um espelhinho atrás para garantir que o usuário vai estar vendo sempre 90 graus aquela superfície da escala. E aí, nesse universo de instrumentos eletromecânicos, a gente consegue listar vários. Temos aí o bobina móvel, temos aí o bobina móvel, o ímã móvel, o ferro móvel, o eletrodinâmico, o eletrostático, o de indução, o de vibração, biometálico, ou seja, é um conjunto enorme aí de possibilidades construtivas dos instrumentos eletromecânicos. Cada um com a sua aplicação, cada um com a sua vantagem. Vou tentar listar aqui rapidinho as vantagens e desvantagens de cada um. Por exemplo, bobina móvel. Bobina móvel é um dos mais comuns. O fato de ter ali uma bobina na parte móvel do instrumento faz com que ele não gaste muita energia para fazer a medição, e a gente quer isso nos medidores, que eles não usem energia do sistema que ele está inserido ali para fazer a medição. Então você consegue botar na parte móvel um conjunto de bobinas ali muito fininho, muito levinho, e não gasta energia quase nenhuma do processo para fazer a medição. Essa é a grande vantagem do bobina móvel. Desvantagem é que ele é sensível, dada essa característica construtiva, e em geral, não quer dizer que não consiga, mas em geral ele é feito só para sinais DC, tá? O ímã móvel é uma derivação desse, só que inverte, né, a interação de força ali para fazer o movimento ponteiro entre um ímã e a bobina, troca um papel. A bobina vai para a parte fixa e o ímã vai para a parte móvel. A desvantagem é que um ímã, em geral, tem a massa maior, então você precisa de mais energia para fazer o movimento do ponteiro. Já o ferro móvel, ele é uma solução aí muito utilizada também, tá? Ele é bem mais robusto do que o bobina móvel, tá? Ele é um equipamento aí bem utilizado, principalmente para sinais AC, de tensão e corrente. Ele utiliza aí o conceito aí de atração de núcleos magnéticos, então é uma solução aí muito utilizada. O eletrodinâmico é uma filosofia de construção onde interagem dois campos magnéticos de duas bobinas distintas que recebem sinais distintos. Então é muito utilizado para medir grandezas que precisam de dois sinais, como por exemplo potência. Potência precisa de sinal de tensão e sinal de corrente.
E aí eu coloco o sinal de tensão circulando, fazendo circular uma corrente numa bobina e o sinal de corrente circulando numa outra bobina e essas duas bobinas se interagindo aí para indicar um valor de potência, por exemplo. Muito utilizado em watímetros. Eletrostático já tem uma aplicação bem específica, né, para sinais elevados de tensão. E o de indução, que também tem a sua aplicação, principalmente aí quando eu falo dos integradores. Uma aplicação muito típica de um instrumento de indução aí é o integrador aí de energia, tá bom? A gente vai falar isso mais para frente também. Vibração, também utilizado aí para indicar principalmente frequência e velocidade, né? Um instrumento muito utilizado aí para ver se a frequência daquele sinal está de acordo. Então a gente consegue ter lâminas ali que vibram numa certa frequência. O bimetálico, que é um efeito térmico, né, utiliza ali o conceito de dilatação diferente entre materiais. Então a corrente elétrica passa pelo material, esquenta e dilata eles de forma diferente. Ao dilatar de forma diferente, eles envergam criando um torque, que é proporcional àquela medida que está sendo feita. Então também tem uma aplicação limitada, mas é uma forma de se fazer utilizando uma questão térmica. Por último, aí, né, entra os eletrônicos, né? E aí tem uma tecnologia um pouco ultrapassada, que são instrumentos eletrônicos analógicos e digitais, onde não se tem ali muita capacidade de recursos, né? Você construir ele para fazer algo, ele é feito para aquilo e não tem uma flexibilidade. Entretanto, ele já facilita um pouco na leitura, né? Você, em vez de olhar num ponteiro, você já vê um número. Isso traz bastante vantagem. Por exemplo, um número apresentado em um display de 7 segmentos. Isso traz algumas vantagens. Cria mais recurso de configuração, por mais que seja limitado, mas cria. Facilita naturalmente a operação e já permite registro. Um registro já é uma forma melhor. Diferente dos microprocessados. Os microprocessados realmente eles já trazem uma estrutura aí que permite a maioria das coisas. Como, por exemplo, qual que é a ideia? Eu tenho lá um módulo de entrada dos sinais, então entra o sinal analógico, a gente converte isso para digital através de um conversor analógico digital. Esse sinal digitalizado é microprocessado, ele é processado implementando um algoritmo que você desenvolveu para aquela certa medida, e esse resultado é apresentado ou em forma de indicação, ou forma de registro, ou forma de alarme, ou comunicando, ou seja, dá para fazer muita coisa com o microprocessado, pelo fato de a gente poder criar todo o algoritmo.